Nunca mais diga parábola do filho pródigo. É isso mesmo. Nesse vídeo eu irei te mostrar que nós não deveríamos chamar esta tão conhecida parábola, talvez a mais conhecida de toda a Bíblia, de parábola do filho pródigo. Vai ser uma grande quebra de paradigma e se você quer entender melhor, fique com a gente. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um IFTcast direto da Baixada Maranhense para as nações da terra. E hoje nós temos um assunto maravilhoso que eu tenho muita paixão em falar. Foi uma das maiores revelações que eu tive das Escrituras até hoje. Nunca mais diga parábola do filho pródigo. Eu sei que isso choca muito, não é? Porque a gente cresceu ouvindo essa parábola com este nome, parábola do filho pródigo. Então eu quero já no início dizer que esse nome está incorreto. É isso mesmo, não deveríamos chamar esta parábola de parábola do filho pródigo. E aí alguém pode dizer assim, mas Ribinha, você está questionando a palavra de Deus? Não, eu estou questionando a epígrafe. E o que é a epígrafe? A epígrafe, só para lembrar você, é aquela passagem em negrito que está sobre as passagens da Bíblia. E lá em Lucas 15, verso 8, verso 11, melhor dizendo, está escrito a parábola do filho pródigo. Esse texto em negrito nós chamamos de epígrafe e ele não é um texto canônico, ou seja, ele não faz parte dos originais da Escritura. Ele foi colocado ali pelos compiladores, os redatores da Bíblia. Mas aí quando você lê essa epígrafe, seja sincero, o que você vai procurar? Quem que você vai procurar na parábola? Lógico que você vai procurar o filho pródigo, porque o teu cérebro é induzido a procurar o filho pródigo. E eu vou te mostrar nesse podcast que nós não deveríamos chamar esta parábola de parábola do filho pródigo. Vamos por partes, vamos começar. O texto é Lucas capítulo 15, verso 11, e diz assim, e continuou Jesus. E aí Jesus vai contar essa parábola. Certo homem tinha 2 filhos e tal. Veja que ela é a continuação. Essa é a primeira palavra que eu quero que você sublinhe. Continuou. Então entenda que a suposta parábola do filho pródigo, ela não é um todo. Ela é parte de um todo. Ok? Então é um erro estudá-la solta, desassociada do seu contexto. Qual é a parábola que vem imediatamente anterior a parábola do filho pródigo? Vem a parábola da dracma. E a dracma, ela também fala de algo perdido. É uma moeda que foi perdida dentro de uma casa. Só lembrando você que a parábola da dracma começa em Lucas 15, verso 8, e começa assim, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la. Quero chamar sua atenção para a expressão ou. Ou é o que nós chamamos de conjunção alternativa, ou seja, nós empregamos esta expressão quando nós temos opções. É como se alguém dissesse para mim assim, Ribinha, você tem este microfone ou aquele microfone. Logo eu tenho 2 microfones, eu tenho opções, eu tenho possibilidades. Então, essa expressão já está demonstrando que esse texto não está falando de um elemento. Vamos juntando as peças desse grande quebra-cabeça. Qual é a parábola que vem antes da parábola da dracma? A parábola da ovelha perdida. Agora, veja a perfeição desse texto, Lucas 15. Nós temos o filho perdido, nós temos a dracma perdida e nós temos uma ovelha perdida. Ou seja, é muito perdido em um único capítulo da Bíblia. Eu até brinco, eu digo que Lucas 15 é a primeira seção de achados e perdidos, ou perdidos e achados da história da humanidade. Mas vocês vão entender que isto é muito pedagógico, isto é totalmente intencional, porque que essas parábolas estão em um único capítulo. Para a gente entender, nós precisamos ir para o início de tudo, o ambiente e o contexto em que estas 3, por favor, não esqueçam isso, 3 parábolas foram contadas por Jesus. E foi em Lucas 15, verso 1 e 2, diz o seguinte, que Jesus estava comendo com pecadores.
Possivelmente ele estava dentro de uma casa, porque não haviam restaurantes naqueles dias. Então, possivelmente Jesus estava comendo com pecadores dentro de uma casa. Guarde essa informação, dentro de uma casa. O texto bíblico diz que do lado de fora razoavam, ou seja, questionavam os fariseus religiosos por que Jesus comia com aquelas pessoas tidas por eles religiosos como pecadores, desprezíveis, indignos. E aí a Bíblia diz que Jesus vai até eles, Jesus vai até a porta e conta-lhes uma parábola? Não. Duas parábolas? Não. Jesus conta-lhes 3 parábolas. Gente, por favor, atenção redobrada aqui. Jesus era um judeu e ele estava se comunicando com judeus. E havia naqueles dias uma pedagogia judaica muito interessante. Quando o judeu queria enfatizar alguma coisa, ele contava uma história, ele contava uma segunda e aí ele contava uma terceira. Só que nessa terceira história, ele meio que fundia as duas anteriores. É como se ela fosse um extrato, uma mistura das duas anteriores. E é exatamente o que Jesus está fazendo. Jesus conta-lhes a primeira parábola. E qual foi a primeira parábola? A parábola da ovelha perdida. A minha pergunta para você é: a ovelha, ela estava perdida do lado de dentro do aprisco ou do lado de fora do aprisco? Óbvio, o texto responde: a ovelha estava perdida do lado de fora do aprisco. Mas veja que na construção da parábola de Jesus, ele vai falar de uma ovelha. O que é uma ovelha? Um animal irracional. No entanto, está dentro de uma categoria de animais chamada de animais de rebanho. E todo animal de rebanho tem uma característica muito peculiar. Qual? Ele sabe que está perdido. A ovelha, quando está perdida, ela sabe que está perdida porque ela está dentro dessa categoria de animais, chamada de animais de rebanho. Olha que interessante, se nós pudéssemos dar assim um título para a primeira parábola, qual seria? Perdido do lado de fora, mas consciente que está perdido. A ovelha está perdida do lado de fora, mas está consciente, pois ela é um animal de rebanho. Aí Jesus conta a segunda parábola, que é a parábola da dracma. O que era a dracma? Dracma era uma moeda, ou seja, um objeto inanimado, ou seja, não tem cérebro. Se não tem cérebro, não tem consciência. Agora, olha a inversão. A dracma estava perdida do lado de fora da casa ou do lado de dentro da casa? A dracma estava perdida do lado de dentro. Qual seria então a leitura, a grande lição da segunda parábola? Alguém perdido do lado de dentro, mas que não está consciente que está perdido. Gente, que histórias lindas. Na primeira parábola fala de alguém, no caso do animal, perdido do lado de fora, consciente que está perdido. Na segunda parábola fala de algo perdido do lado de dentro, mas que não está consciente que está perdido. Aí Jesus conta-lhes a terceira parábola. Por que terceira parábola? Lembra da pedagogia? O judeu contava uma história, contava uma segunda, e na terceira ele fundia as duas anteriores. O que é que eu quero te mostrar aqui? É que a terceira parábola, ela tem um elemento que a distingue das duas anteriores. Na primeira parábola fala de uma ovelha perdida. Na segunda parábola fala de uma dracma perdida. Mas, gente, por favor, atenção redobrada. A terceira parábola não fala de um filho perdido. Fala de 2 filhos perdidos. Por isso que eu advogo que nós não deveríamos chamar esta parábola de parábola do filho, singularizando a história, mas nós deveríamos chamar de parábola dos filhos, porque fala de 2 filhos. E aí eu vou te apresentar aqui esta tese que eu acredito muito. A terceira parábola, por falar de 2 filhos, eu acredito que ela está falando exatamente das duas anteriores. Ela é a fusão das duas anteriores. Lembra? A ovelha perdida do lado de fora, mas consciente. A dracma perdida do lado de dentro, mas sem consciência que está perdida. Logo, quem era o pródigo
aquele que sai de casa. O pródigo está perdido lá fora, mas ele estava consciente. E eu quero te dizer que existem pessoas lá fora, nesse exato momento, fora da igreja, fora da casa de Deus, que estão perdidas. Estão nos bares da vida, nos prostíbulos da vida, estão na prática do pecado. Mas se você sentar com elas e olhar nos olhos delas, elas vão reconhecer que elas estão perdidas, estão afastadas de Deus. Só que aí nós temos o irmão do pródigo, e ele não saiu de casa. Ele não foi aos prostíbulos, aos bordéis daquela época. Pelo contrário, ele sempre ficou na casa do pai. No entanto, ele também estava perdido. Só que ele estava perdido dentro de casa, sem consciência que estava perdida. Ou seja, quem é o pródigo? A ovelha. Quem é o irmão do pródigo? A dracma. E eu quero finalizar estas parábolas dizendo a você o seguinte. Eu não sei se você já percebeu como que a parábola dos filhos termina. Gente, é fabuloso isso. A parábola dos filhos termina exatamente como a história começa. Uau! Como é que a história começa? Vocês lembram? Eu descrevi para vocês. A história começa assim. Jesus na porta, do lado de dentro pecadores, do lado de fora religiosos. Religiosos questionando por que ele recebia pecadores. Como é que termina a parábola dos filhos? Um pai na porta, tentando persuadir o irmão mais velho a entrar. E por que ele não queria entrar? Porque ele achava que aquele irmão pródigo que saiu e que gastou tudo com vida dissoluta não era digno e ele ficou do lado de fora. Veja que a história, a parábola, ela termina do jeito que a história começa. Para quê? Para gerar o que nós chamamos de lei da identificação. Todas as vezes que você lê as parábolas, anote isso. Busque observar as figuras e o que cada uma delas identifica e representa. Logo, está muito claro aqui por essa construção que nós fizemos. Quem é o pai? O pai é o próprio Cristo, que está na porta. Quem é o irmão mais velho? Os religiosos. Os religiosos que não saíram da casa, mas estavam perdidos, porque olhavam para o pai e viam no pai um patrão, um chefe, e não o pai. Porque quando você olha para o pródigo, o irmão do pródigo, melhor dizendo, ele nunca teve uma relação de paternidade, ele nunca viu seu pai como um pai. A religião olha para o pai e vê nele um Deus, mas os filhos do evangelho olham para Deus e veem nele um pai. Vamos finalizar então? Eu quero finalizar com a expressão. Eu acredito que nessas parábolas o que Jesus estava querendo dizer era o seguinte, que o pai dele, portanto o nosso pai, é menos ofendido pela sinceridade de pecadores do que pela hipocrisia de religiosos. É isso. Que Deus abençoe você. Se você tem revelações poderosas sobre essas parábolas, conta aí pra gente, compartilha, coloca nos comentários e não esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar esse link, se fez sentido, se abençoou sua vida, manda aí para todo mundo e até o nosso próximo IFTcast.